É curioso, né, quando você pega aí nas estatísticas do jogo, os nomes, MW hoje? Os nomes de quem fez gol. E foi até engraçado, assim, porque quando ele chama o Wanderson, eu fui procurar quais opções ofensivas nós tínhamos, porque estava claro que o João tinha sentido e precisava sair. E era ou o Wanderson ou o Marquinhos, né? E eu tava pensando aqui com os meus botões, Léo Campos, que eu colocaria o Marquinhos, porque acho que as últimas apresentações do Marquinhos foram melhores que as do Wanderson. Felizmente o Arthur Jorge sabe mais de Cruzeiro do que eu, sabe mais de futebol do que eu, e o Wanderson, decisivo, né? Não acho que teve grandes ações com bola, que fez, nossa, como entrou bem, muito diferente do Lúcio, por exemplo, mas estava lá no lugar certo, na hora certa, para aproveitar um baita de um cruzamento do Lúcio, né? Esse sim, como entrou bem, como mostrou como pode nos ajudar, um jogador versátil, né? De muita mobilidade, assim, liso mesmo, né? Tem drible, tem velocidade, tem explosão, tem recurso e entrou muito bem, encontra um ótimo cruzamento. Não era fácil fazer aquele cruzamento ali, excelente gesto técnico. E Vandeco da 94, né? Quem diria, para marcar um gol que eu acho que coloca justiça no placar. E aí, não falando necessariamente do jogo, porque acho que o Corinthians teve ótimos momentos, assim, momentos inclusive em que foi superior ao Cruzeiro. Mas o gol que o Cruzeiro sofre é numa falha individual no momento em que o jogo estava controlado, né? E aí estava incomodando demais perder pontos por conta disso. É óbvio que o futebol ele vai premiar quem é competente, e se você é incompetente para cometer uma falha dessas, você pode sim perder pontos, mas acho que a gente não merecia deixar pontos pelo caminho por conta de uma falha individual. Acho que o time fez mais do que isso. E aí, em especial, né, acaba que coincide a entrada dos titulares ali, Arroio, Gerson e Matheus Pereira, e logo na sequência o gol do Corinthians, mas a gente passou a assistir a partir daí muito mais jogo por dentro, né? Um jogo de muito mais qualidade por parte do Cruzeiro, em especial por dentro, e aí tem que falar muito da figura do Matheus Pereira, e isso nos deu uma dinâmica muito mais interessante de jogo, e a partir disso, né, sai o segundo gol, o gol da vitória. Muito feliz com essa vitória, acho que o elenco do Cruzeiro ele tem as suas carências, né, e essas carências não deixam de existir porque hoje a gente venceu, né, o Vandeco não vira outro jogador porque ele marcou esse gol, mas é muito significativo você frear um adversário que estava 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 18 pontos no Brasileirão, o Corinthians havia conquistado 14. Então, se o Cruzeiro está no momento de ascensão, o Corinthians também está, ou estava, ou segue estando, né? Uma derrota não muda tudo. Mas, assim, era muito difícil de fazer esse jogo hoje, era muito difícil vencer lá. O Diniz vai com o seu time titular, a gente vai com um time quase que completamente reserva, e ainda assim o Cruzeiro consegue se sobressair. Não acho que foi um jogo brilhante, já assisti jogos melhores dessa equipe, principalmente falando ali do primeiro tempo, antes da entrada dos nossos titulares, né? Já assisti jogos, obviamente, melhores desse time, mas foi o suficiente para vencer. Estou muito feliz, estou muito satisfeita, sei que não está tudo perfeito, mas hoje era sobre vencer, né? Era conter danos, porque a gente tem uma decisão que diz muito do que vai ser o nosso ano na quarta-feira, então o Arthur Jorge acerta ao poupar os jogadores, ele acerta nas substituições, porque o campo mostra isso, o placar mostra isso, e agora a gente vai muito bem, né? O Mike sempre fala, tem que vencer no Brasileiro também por causa do Brasileiro, mas porque é confiança, né, para todo mundo. Não existe essa chavinha mágica que, não, a gente está mal no Brasileiro, mas aqui nas Copas as coisas vão acontecer. Os jogadores vão adquirindo confiança à medida que vão vencendo, que vão jogando bem. Então, fundamental essa vitória que nos recoloca na 5ª colocação, nos dá uma distância para esse adversário, né, que quando começa a rodada estava só um ponto atrás da gente, e o Cruzeiro segue firme na sua briga também no Campeonato Brasileiro e mostrando hoje que, obviamente, né, não tem 22, 25 jogadores de mesmo nível, não tem, mas hoje foi lá na Neoquímica Arena, foi competitivo e saiu com a vitória com um time bastante modificado. Então, parabéns para toda essa turma e parabéns para o torcedor do Cruzeiro, que merece, vai dormir feliz, vai começar a semana feliz, merece isso. E, obviamente, né, a gente ainda vai falar hoje aqui, nas nossas 2 últimas horas, sobre esse jogo, mas é impossível, a partir de agora, não começar a pensar em quarta-feira, jogo decisivo. Tomara que a turma seja tão competente quanto foi hoje para sair lá do Maracanã com mais uma vitória.
Cruzeiro com 36 pontos, quinto colocado, abrindo 4 pontos para o Corinthians, que é o nono, tem 32 pontos. Nesse momento o Fluminense tem 38, 2 a mais do que o Cruzeiro na quarta colocação. E quem está atrás do Cruzeiro é o Bahia, com 34 pontos, ou seja, 2 a menos. O Bahia é o sexto. Daqui a pouco o Arthur Jorge fala ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Tem a entrevista coletiva do treinador, a zona mista também rolando na Neoquímica Arena. Samuel já adiantou que deve tudo rolar mais rápido por lá, o Cruzeiro voltando ainda hoje para Belo Horizonte, então já todo o registro lá na Neoquímica Arena, daqui a pouquinho falando o técnico Arthur Jorge. Ô Juan, e um confronto direto, o Cruzeiro vencendo, na quinta colocação, volta para o G5 do campeonato, 36 pontos, e 2 jogadores que são mais criticados, um inclusive nem estava sendo relacionado, e agora vai ganhar pontinhos, certamente com o técnico Arthur Jorge, Wanderson e Bruno Rodrigues, os heróis da noite, o Juan. Sem dúvida, né, Léo? O Bruno Rodrigues mais uma vez ajudando, né, participando de um gol, agora dessa vez ele fazendo o gol, e assim, eu acho que tem uma questão, né, falando primeiro do Bruno, que é um jogador que, na minha visão, né, desde quando eu cheguei aqui na Samuca, eu sempre pontuo isso, né, eu entendo que ele tem um lado que realmente ele deixa a desejar, no sentido de, fisicamente, ele parecer que não está no nível adequado, não no sentido de ser um atleta lesionado, de ser um atleta que não atende às métricas do futebol, mas no sentido de, por exemplo, né, comparando ele com o Caio Jorge ou com o Neiser, né, no sentido de executar a mesma função, né, de conseguir ter um arranque, de conseguir ter aquela explosão, ele não é mais esse cara, né, e então eu acho que ele sofre com essa questão, para além dessa questão dessa pressão que tem no entorno dele, com a torcida, que já não tem tanta paciência, e mesmo assim ele consegue entrar em várias situações diferentes, em vários contextos diferentes, né? A gente já viu ele jogando na beirada, já viu ele jogando centralizado, já viu ele fazendo a função do Matheus Pereira em certo jogo, já viu jogando de segundo atacante, e ele sempre é um cara muito aguerrido e disposto a ajudar, né? E além da história que ele teve já no passado, na primeira passagem dele. Então, é um jogador que eu sempre falo com bastante respeito, porque ele respeita muito a camisa do Cruzeiro, e eu acho que isso é importante, sabe? E mesmo assim, né, com toda essa pressão, ele consegue suportar e contribuir. Ele não fez uma grande partida, né? Mas é claro que o atacante, a gente sempre olha essas questões do gol, da assistência. Hoje eu acho que em certo momento ali faltou um pouquinho de agressividade, pegada para ele no primeiro tempo ali, junto com o Caio Jorge, para poder ajudar na marcação. No segundo tempo, com as alterações ali, conseguiu facilitar um pouco, ajudar um pouco mais a vida dele, e aí faltou, acho que talvez, um pouquinho mais de participação ofensiva mesmo, né, para ele conseguir criar umas situações, finalizar e tudo mais, mas mesmo assim, mais uma vez ele consegue ajudar. O Wanderson, já por outro lado, é um jogador que, em certo momento, a gente até entendia como algo que é passado, né, mais uma vez, né, eu acho que ele estava nessa situação, né, do torcedor, de todos, né, já esperarem que fosse um jogador que, em certo momento, ia ser negociado, ia ser afastado do elenco, só que, mais uma vez, ele entra, e assim como a Rafa, né, eu também não gostei quando ele entrou, quando fez a alteração, justamente por essa questão de achar que a gente deveria superar o atleta, mas enfim, quando ele vem, eu até fico pensando muito numa situação defensiva, sabe? E é engraçado isso, né? A gente tem um jogador de frente, e eu fico pensando assim, já que sempre que ele aparece como uma substituição, na minha cabeça, é para situações defensivas, e aí eu, como a Rafa falou, eu também pensaria mais no Marquinhos ali para a situação de jogo. Mas assim, é mais um jogador que consegue entrar e aproveitar a oportunidade que teve ali, fazer um gol. Realmente não fez um brilhante jogo, mas conseguiu fazer o gol da vitória e garantir os 3 pontos para a gente. Assim, né, não sei até que ponto o Arthur Jorge pensa em integrá-lo ao grupo, né? Mas é isso, o atleta de futebol, ele vive sempre com essa pressão, né? É importante que ele consiga dar a resposta. É claro, né? Nem sempre todos os jogadores vão ter a mesma paciência que outros, né? Que é o caso dele. Mas é importante que ele consiga fazer isso. E legal também, assim, né, do elenco, né, na hora que faz o gol, você vê que todo mundo vai lá, comemora com ele e tal, então é um sinal que realmente, provavelmente é um jogador que nos treinamentos, no dia a dia, deve se entregar muito, se doar muito pelo clube, porque esse tipo de comemoração ela não acontece com um cara que é perna, né?
Então, eu acho que tem essa questão toda positiva. Tipo o Léo Campos aqui, né? Perna danada. Nossa. Eu só não faço gol, mas... Mas tá igual alguns. Segue. E aí, assim, o microfone aqui da Rafael. E assim, Léo, já falando também dessa questão dos caras que entraram, né, eu acho que eles mudaram muito o jogo. A gente deu um pouquinho de azar, assim, né, porque é óbvio, né, a gente toma um gol numa falha do Otávio, né, de gesto, né, ele até sai na bola, mas ele erra o gesto, e assim, era um momento que o Corinthians estava tentando alternar a posse muito com a gente, estava ficando um pouco mais aberto, e a gente já vinha com esse problema do meio campo, e o Arthur Jorge, ele não faz uma mudança pura e simplesmente para colocar a cavalaria, como a gente gosta de falar, mas é uma mudança dentro do contexto que o jogo pedia também. O jogo pedia mais esse controle por dentro, e o Gerson entra dominando as ações do meio de campo, como a gente imagina. Matheus Pereira dá um toque de criatividade, o Arroio também consegue criar umas situações e finalizar, e o azar tá porque se a gente não toma aquele gol, provavelmente a gente teria mais espaços ainda para poder criar mais jogadas, e aí eles entram com o Corinthians um pouco mais retrancado, talvez por ter feito esse gol, e aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade e não consegue criar um volume tão grande, mas ainda assim, nosso volume é bom, a gente melhora no jogo, domina, e o gol dá justiça a tudo que foi feito ali no campo, né? Para falar também do Lúcio, gostei muito da estreia dele, achei que foi um jogador... Com um toque refinado, assim, né? O cruzamento dele é muito bonito mesmo, sabe? É quase que aquele chute de finalização, sabe? Pega um efeito, né? Exato, sabe? É um chute que, assim, quem gosta de finalizar de fora da área, gosta de fazer aquela trivela ali. E, então, assim, é um jogador que entrou com bastante qualidade, faz uma jogada na direita, cai na esquerda, joga por dentro, bem parecido com o que a gente visualizava dele. Então, eu acho que no final ali, a gente até brinca, né, do craque ser o Arthur Jorge, né? E realmente faz sentido. Não foi só mudanças no sentido de olhar as peças, né, colocar os titulares, né, mas foi mudanças dentro do contexto do jogo, e ainda no final das contas eu acho que tem um pouquinho de sorte ali que todo mundo precisa no futebol. Já estou vendo ali movimentação na sala de coletiva da Neoquímica Arena, imagens ao vivo. Daqui a pouco fala com imagens por aqui o técnico Arthur Jorge, a entrevista do Mister já. Faltando menos de 50 inscritos para a gente virar 516 mil cabulosos por aqui, mais de 20 mil aparelhos conectados no nosso pós-jogo. Deu Cruzeiro, hein? 2-1 para cima do Corinthians, esse jogo na Neoquímica Arena, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quer falar sobre Lúcio, ou Rafa? Isso, queria completar porque foi o último a estrear e aí a gente ponderava se talvez era uma questão física, mas dos 3 que chegaram agora, eu achei que foi quem melhor se comportou, assim, do ponto de vista de intensidade, de explosão. Claro que o João tem muito essa característica no seu jogo, mas pegando tudo que a gente espera de um atleta desse de meio para frente, né, da intensidade, da explosão, da dinâmica, mas também dos aspectos técnicos, da capacidade de contribuir diretamente com gols, de longe foi quem eu achei que está mais pronto, assim. O Wesley marca um belo gol contra o Mirassol, tem uma ótima participação no início da jogada do nosso gol contra o Flamengo, né? Mas dá para ver que o Wesley ainda não está no seu ápice físico e quando estiver vai nos ajudar demais, como já tem ajudado. Mas, assim, foram poucos minutos, mas poucos minutos de uma ótima impressão e de um jogador que mostra o quanto ele é versátil, vai poder ser uma alternativa ao Caio Jorge, ao Matheus Pereira, pode jogar aberto pelo lado direito. Assim, acho que do sonho seria se ele tivesse feito gol, né? Se perguntar para ele, mas para mim estreia dos sonhos dele, assim, fez a diferença para que o Cruzeiro pudesse sair vitorioso e que vitória importante, né? Com 36 pontos agora e olhando muito firme para esse G4, o Fluminense 2 pontos na nossa frente e a gente segue nessa briga muito firme para estar na Libertadores via Campeonato Brasileiro e agora é pensar numa vaga direta, né? Pensar em G4. Verdade, vamos falar muito sobre essa vitória do Cruzeiro, vamos também destrinchar aqui as atuações de cada jogador, hoje uma escalação diferente do técnico Arthur Jorge, opções também diferentes, estreia de Lúcio Rodrigues, o Wanderson voltando a ter minutos no segundo tempo e sendo fundamental, inclusive, tanto o estreante, o Lúcio da assistência e o Wanderson de cabeça fazendo 2 para o Cruzeiro, 1 para o Corinthians. Movimentação na sala de coletiva, a gente aguarda ainda o técnico Arthur Jorge, aqui no Superchat. O Matheus Ottoni tá dizendo que o velho Fagner jogou hoje, hein? Mas vocês não vão falar. Que isso? Por que não, Matheus Ottoni? Fagner hoje, boa partida dele? O Fagner sempre faz boas partidas. O meu desafio é vocês me lembrarem um jogo ruim do Fagner.
O que o Fagner não estava fazendo bem no primeiro tempo foram as bolas paradas, né? Cobranças de falta e escanteio estavam sendo da responsabilidade dele na ausência do Pereira. Se meu marido tivesse aqui, ele ia dizer assim, tava igual o Pereira mesmo para cobrar, que o Thiago é meio, ele gosta do Pereira, mas ele é meio hater das cobranças. Das cobranças, exato. Se eu fosse maldosa, eu diria isso. Como eu não sou, eu não vou dizer. Mas o Fagner sempre faz bons jogos, gente. Ele sempre tem uma excelente participação ofensiva. O apoio do Fagner é excelente. As pessoas ficam com esse personagem, né? Carniceiro, que marca. Ele marca muito bem. Ele tem ótimas leituras, ótimas antecipações e nos ajuda muito defensivamente. Mas o apoio dele é excelente e nesse jogo do Arthur Jorge, em que os laterais têm esse papel fundamental, estão ali no último terço, junto com os atacantes, né, com os pontas, o Fagner deita e rola. É um grande jogador. Acho que com a retomada do alto nível do William, que acho que já dá pra gente falar isso, tendo em vista a grande partida que ele fez na Libertadores, é uma posição em que nesse momento a gente está muito bem servido, porque o William faz um grande jogo na quarta-feira e hoje o Fagner mostra porque ele é titular. E daqui a pouco o William joga e vem a dúvida na cabeça, será que o William vai ser titular? E é isso que a gente precisa, né? De um elenco com opções, com jogadores em alto nível, disputas em alto nível. É muito raro eu não gostar de uma partida do atleta Fagner e hoje, novamente, gostei muito. Wesley Dantas também mandou um superchat por aqui, dizendo, Rafa, desculpe, o melhor jogo é o que se vence, temos que parar com a exigência exagerada e começar a ver o jogo que mostra. Não sofremos hoje. Em nenhum momento eu falei que estava ruim, em nenhum momento eu exigi nada demais, eu falei inclusive que várias vezes nós fizemos jogos melhores e perdemos ou empatamos. Inclusive disse que eu estava extremamente satisfeita e saía extremamente feliz. Agora não, porque você vai ver a coletiva, mas depois volta aí na live para você pegar a minha fala completa. Porque eu sei que tem um limite de caracteres, né? A pessoa quer comentar, às vezes ela não consegue aprofundar, mas é chato pegar assim... Desmentir algo que você não falou, né? É desagradável, mas é isso. Estamos todos muito felizes e eu, assim como você, estou muito satisfeita de sair daqui com 3 pontos.